Então vamos lá, pessoal, continuando a parte 2 da nossa entrevista. Quando a conversa tá boa, é assim, se for o caso a gente divide e faz uma minissérie, tá, da entrevista. Verdade. Mas a gente não pode perder a oportunidade. Alex, continuando então o nosso bate-papo, a primeira parte foi excepcional, a gente foi muito esclarecedor, acredito que muita gente vai continuar nos assistindo agora na parte 2. Agora eu vou entrar numa questão que a gente já abordou meio que superficialmente aqui, a gente já tocou nesse assunto, mas vamos entrar num pouco mais de detalhe, que é o fundo partidário e o fundo eleitoral, chamado fundão. Né? E nós temos agora aí a peça orçamentária apresentada pelo governo federal. Primeiro ele apresentou uma peça orçamentária onde ele aumentou, se não me engano, de 1,7 para 2,8 bilhões o repasse. Mas observaram que havia um erro na metodologia de cálculo, retrocedeu para o governo federal, reformulou, caiu para 2,5. Ok. Aí agora está lá no Congresso e tem uma proposta de um deputado, eu não me lembro agora quem é, peço desculpa, não lembro também do partido, que o deputado fez a proposta para 3,8 bi. E hoje eu tive a oportunidade de acompanhar o Bom Dia Espírito Santo e lá alguns deputados federais já se colocaram contra esse aumento do fundo partidário, do fundão, do fundo eleitoral. Vou citar aqui, foi o deputado da Vitória, que é do Cidadania, foi o deputado Ted Conte, que é do PSB, o deputado Felipe Rigoni, que também é do PSB, e o deputado Helder, do PT. Deputado Sérgio Vidigal do PDT. Sérgio Vidigal do PDT, que inclusive foi o primeiro que se manifestou hoje no vídeo. Isso aí. Então, todos 5 deputados. Metade da bancada. Pois é, que são 10. Então, assim, metade da bancada se posicionou contrário a isso aí. Isso aí reflete, talvez, o que tem lá hoje no Congresso em termos de caminhamento. Será que vai ter a votação contrária? Porque o meu temor é o seguinte: foram 500 milhões tirados da saúde, se não me engano, 200 ou 250 milhões tirados da educação para poder fazer a suplementação na rubrica lá do fundo eleitoral. Então não tem sentido, gente. Nós temos que aumentar, quando a gente vem discurso de eleição, pós-eleição, que a priorização é segurança, é saúde, é educação, e aí vem um recado desse, de um deputado, primeiro do governo, de apresentar essa proposta de aumento do orçamento para o ano que vem, 2020, e que não deveria ter, devia ter no mínimo mantido. Eu vou botar minha opinião, eu sou contra o fundo partidário, mas respeito quem tem a opinião contrária. Eu sou contra no sentido de que a gente tem que priorizar hoje investimento em áreas mais necessárias, emergenciais dentro da gestão pública, que é justamente saúde, segurança e educação. E ainda nós temos um déficit muito grande da infraestrutura, que vai repercutir, inclusive, em cima de, por exemplo, saúde e em cima da própria educação. Nós temos ainda muita comunidade, muito local, sem o básico, sem ter um saneamento. E aí está se discutindo aumentar o fundo eleitoral. Você me desculpa aceitar, mas para mim é um cara de pau um indivíduo que faz um negócio desse. Qual a sua opinião? Você sinta à vontade, tá? De emitir sua opinião. Qual o seu parecer referente a essa questão? Então, Alexandre, o fundo eleitoral e o fundo partidário, o fundo partidário não, mas o fundão eleitoral, ele foi criado na esteira de uma dicotomia entre financiamento de empresas privadas que aportavam recurso em campanhas eleitorais, mas faziam atos de corrupção para que esse dinheiro voltasse para ela, às vezes duplicado, triplicado por meio da corrupção. Correto. Isso então, em 2017 fez essa proposta de criar o fundo eleitoral e acabar com o financiamento de empresas. Então, isso é importante deixar isso claro, para a gente, para a gente só não demonizar o fundo eleitoral. Então, é importante dizer que ele veio nessa esteira. Qualquer proposta de aumento, ela é no mínimo inoportuna. Também concordo com você. Eu acho que é inoportuna, qualquer proposta de aumento. Os valores que já estão, o que pode ter sido feito uma conta entre os partidos,
Porque esse fundo eleitoral de agora, ele vem para financiar um número maior de candidaturas, né? Porque são candidaturas de prefeitos e vereadores em 5.568 municípios. Então, acredito que possa, não estou aqui, né? Não conheço a metodologia, né? Pode ter sido feito um estudo e de que seria necessário este valor para custear essas campanhas, para continuar a proibição do aporte de dinheiro de empresas em campanhas eleitorais, né? Só que, por que eu acho inoportuno? Porque nós temos pela legislação, Alexandre, mecanismos que a gente pode conseguir recursos públicos para aportar em campanhas, que são as chamadas vaquinhas eletrônicas que foram criadas, né? Que são os financiamentos coletivos, que carinhosamente a gente chama de vaquinha. Né? A gente faz uma vaquinha entre, né, amigos. Né? Então foi criado esse financiamento coletivo que a legislação permite, né, você com 3 meses de antecedência das eleições, em maio, 15 de maio, você começar a angariar recursos da pessoa física, das pessoas físicas, por meio da sua plataforma de atuação, ou seja, a pessoa... Infelizmente no Brasil, Alexandre, nós não temos uma cultura de financiamento coletivo de campanhas eleitorais. Nós não temos essa cultura. Mas nós precisamos continuar com esses mecanismos para que a gente possa fazer isso de forma de que a sociedade, ela própria, aporte pequenos recursos, como é feito nos Estados Unidos, com muita... participação voluntária. Participação voluntária, né? O engajamento, né? Incentivar mais isso. Incentivar mais isso. Mas eu concordo com você, acho inoportuno, né? Retirar recursos de áreas importantes, essenciais da vida pública, né, da vida da sociedade, que são saúde, educação, segurança, infraestrutura, assistência social, previdência, ou seja, né, das várias áreas da gestão pública, né, do orçamento público. Eu também concordo com você, eu acho inoportuno qualquer aumento, qualquer proposta de aumento. Não, eu sou contra também. Eu só acredito o seguinte, você colocou numa questão que assim, eu fico admirado com a tua visão assim tão, vamos dizer assim, pura mesmo, de que há um estudo do governo. Eu não acredito muito nisso. Mas assim, não respeito você, mas eu não consigo acreditar. Não me coloque como descrente em tudo. Não, mas é porque eu não vejo como que ele vai calcular o per capita para o candidato, se cada região tem um contexto diferenciado, inclusive os meios tecnológicos distintos. Entendeu? E quando eu digo tecnologia, eu não estou falando só de tecnologia de informação, né? Tecnologia é a questão do conhecimento aplicado. Que é diferente nesse mundaréu que é o Brasil. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se usa pouco a internet. Nós já temos um financiamento, vamos dizer assim, transversal, que é da televisão, do rádio e televisão, que querendo ou não, é um recurso que recurso público, sim, claro. Então, assim, que já dá um apoio, um aporte tremendo para os partidos políticos, né, para a eleição. E uma coisa que me preocupa, que eu vejo, que não é só a questão do recurso que é direcionado, eu até assim, eu entendo que a gente tem que ter uma parcimônia, nada na vida é 880. Eu acho que assim, a gente tem que ter a parcimônia, tem que ter o bom senso, tem que buscar o equilíbrio. Tem momentos sim que se radicaliza com uma questão de contexto, mas você tem que voltar ao equilíbrio. Você não pode ficar ferro e fogo o tempo todo. Mas eu acredito o seguinte, que o fundo, aí eu incluo o fundo partidário, principalmente, inclusive, e o fundo eleitoral, para mim, ele cria uma comodidade dos partidos de se manter sem incentivar a vertente lá do eleitor em torno de uma ideologia partidária. Então, assim, acaba acomodando o partido e não tem que ter um bom discurso e uma boa prática para poder angariar afiliado, por exemplo, para poder manter a estrutura partidária, né? Sim, concordo. Então, assim, são questões que eu vejo que a gente tem que aperfeiçoar, tem que discutir, mas eu concordo contigo que não dá para você simplesmente abortar um modelo que está em voga sem preparar o ambiente, né, fazer uma transição. Isso aí seria irresponsável. Que, querendo ou não, existe um discurso, você colocou muito bem, né, de como que se formou, né, a ideia do fundo eleitoral, essa questão de buscar
criar mecanismo de sair fora, né, do controle corrupto que as empresas faziam em cima dos seus candidatos financiados, correto? Mas eu penso que não é só esse mecanismo, tem que ter outros mecanismos, inclusive de combate à corrupção, na questão de eleição, porque às vezes ela se torna legitimada, né? Ela legalmente está perfeita, mas a gente sabe que a estrutura às vezes permite que no seu dia a dia a coisa aconteça. Né? Mas assim, eu vejo que realmente a questão de você ter um fundo partidário e um fundo eleitoral no montante de 3,8 bilhões é uma das coisas mais insanas que eu já ouvi nos últimos tempos. Eu já vi muita coisa insana desde que esse governo assumiu. Né? Tiveram coisas boas e eu vejo que tem algumas ações que são bem pontuais, né, e necessárias de serem tomadas. Não resolvem os problemas, são paliativos, mas são paliativos necessários. Né? A gente tem que tratar das chagas para depois cuidar do corpo inteiro, né? Então, mas essa aí, para mim, é uma bola murcha. Falando de futebol... Mas reiterando, né, que, como disse para você, acho inoportuno e sou contra qualquer tipo de aumento. Não, perfeito. Mas sou a favor de que se faça uma transição, né, de que isso seja só uma passagem, que a gente crie um outro mecanismo para financiar as campanhas que não seja com recurso público. Para melhorar, inclusive, a qualidade que eu estou falando para você, da qualidade do discurso político, né? Até complementar o discurso e prática política dos partidos. Entendeu? Então vamos lá. O que você me diz aí referente a essa questão, que é uma outra polêmica também, hein? Isso aí é uma discussão danada. Alexandre, eu só tô hoje só tô dividido, é isso aí. Que bom. Isso é uma chance importante das pessoas conhecerem os nossos posicionamentos. Mas eu penso o seguinte, de forma alguma, gente, fica tranquilo que não é para constranger de forma alguma, né? Claro. Porque o debate é justamente nesse ponto da convergência e da divergência. O que se tem que ter sempre, né, dentro do campo da discussão política é o respeito. Eu acho que quando se tem pessoas inteligentes discutindo, eu vou me incluir nessa, tá? As coisas se estabilizam. Isso aí. Entendeu? A gente acha um ponto comum, né? Pelo menos de respeito às opiniões, às divergências. Eu acho que isso aí está faltando e muito também. A gente vê essa polarização, né, que não beneficia a população. Se você está achando que beneficia, não beneficia, isso é péssimo. Eu acho que tem que haver, sim, penso que tem que haver uma discussão política, a gente tem que ter uma posição política, né? Seja ela, inclusive, de ser moderado, é uma posição política, ok? É diferente do que dizem por aí da tal de centrão. O centrão é aquele que fica esperando qual é o noivo que vai chegar para ele abraçar. Não é isso, é você ser moderado. Ponderado é diferente de você ser centrão, né? De ser Maria que vai com as outras, é bem diferente. Bom, vamos lá. A questão do mandato do partido, porque a gente teve até um exemplo, vou pegar um exemplo para figurar melhor a nossa discussão. Nós temos o exemplo do deputado federal Felipe Rigoni. O Felipe Rigoni, ele tem a sua filiação recente no PSB. Ele sempre demonstrou esse lado mais liberal, né? Mas ingressou nas fileiras do PSB e foi eleito pelo PSB deputado federal, numa campanha que muita gente não acreditava que ele fosse eleito. Principalmente que não acompanhava tanto assim a política, mas assim, ele teve sucesso. E no primeiro embate que houve na Câmara de uma questão polêmica, o partido fechou, né, uma decisão onde amarrou essa decisão em seus mandatários. Aí tem uma questão que eu queria te perguntar, o seguinte: bom, o mandato é do partido. Mas a representatividade é do deputado ou do vereador, enfim, é do eleito. É o que está representando a sociedade. A sociedade, pontualmente, independente de apoiar ou não, né, inclusive seus filiados, apoiar ou não, ou esse mandatário, apoiar ou não a causa do partido como um todo, seus princípios, etc., seu regimento, mas tem questões que são pontuais. Né? Não teria que ter uma liberdade aí para também se tomar a decisão, vamos dizer assim, mais voltada à representatividade do cargo? Porque uma coisa... Você está entendendo o que eu estou falando? Porque para mim são duas coisas distintas. Uma coisa é o mandato que pertence ao partido, mas tem uma outra coisa que é a representatividade do eleito.
Porque lógico que está inserido, são interligados, sim, o mandato e a sim, representatividade. Sim. Mas assim, essa representatividade tem horas que ela tem que estar mais alinhada ao que aos eleitores buscam como decisão, do que necessariamente o partido fechar. Eu penso que essa questão do partido fechar a pauta, o que você me diz? Você, inclusive, como dirigente partidário, você pode ter uma visão que até mais ampla do que eu estou colocando aqui. Então, Alexandre, em relação a essa questão, especificamente do Felipe Rigoni, o Felipe Rigoni veio de um desses movimentos. Sim, né, que foi tem Renova BR, né? Renova BR, né, que vem desses movimentos, né, de formação política, e adentrou ao Partido Socialista Brasileiro, ao PSB, né, que tem todo um acúmulo de anos e anos de militância e de atuação política, de formação política, de suas lideranças, das pessoas que estão no partido, né? Eu acredito, quando o partido ele fecha a questão com um tema, eu estou entendendo, não conheço a fundo o PSB porque sou do Avante, né? Mas o partido quando faz uma discussão, ela faz uma discussão ampla, baseado no seu programa, baseado na sua história, baseado na sua militância política, na sua visão de mundo. E aí o Felipe Rigoni entrou dentro desse partido, não sei porquê, qual foi a causa que ele chegou no PSB, mas eu acho que faltou ao Felipe Rigoni conhecer um pouco mais do PSB. Porque eu não tenho o número aqui de quantos foram os parlamentares que votaram contra o partido, né? Porque se ele faz parte de uma grande massa que votou contra... no estado. Eu estou falando no todo geral. Eu não tenho esse número. Aí é o seguinte, se ele está dentro de um grupo da grande maioria que divergiu da direção do partido, aí eu concordo com ele. Então ele está com a maioria. Então a visão que ele teve daquele ponto específico foi uma visão majoritária, né? Agora, se ele faz parte de uma minoria, aí eu acho que ele destoou do pensamento do partido. Então, assim, eu acho que quando a pessoa, né, quando o mandatário, quando a pessoa quer se candidatar, ela precisa conhecer toda a história do partido, como é que ele se posiciona em pautas polêmicas, qual é a trajetória dele, né, de defesa daquele ponto específico, que nesse caso eu acredito que foi a reforma trabalhista ou foi a reforma da Previdência, eu não lembro. A reforma da Previdência. Da Previdência. Então, assim, precisa saber se ele não está destoando desse partido, porque se ele está destoando, aí você vai me desculpar, ele escolheu o partido errado. Então ele teria que ter procurado um partido mais próximo das suas visões de mundo. Que é o grande problema disso que a gente acabou de dizer desses grupos, né? Grupos que tem uma ideologia, que pensa a gestão pública, e o Felipe Rigoni, que não tem vamos dizer assim, que a gente estava comentando, que acaba esses grupos se distanciando um pouco da realidade do partido, aí quando esse indivíduo ele ingressa no partido, ele tem um choque. Né? Inclusive, já aconteceu isso comigo, né? Já tive um choque. Tinha uma série de convergências de algumas pautas, vamos dizer assim, do partido, né? Mas aí eu tive uma divergência. Eu acabei entrando em choque numa questão que me pareceu que não caberia. Né? Permanecer mais no partido. Né? Tomei a decisão e me desfilei. Agora, no caso dele é mais difícil. Ele só consegue fazer isso lá na frente. Senão, mas isso que eu estou te falando, essa questão aí, tudo bem, da fidelidade, que senão sai entrando à torta direita, saindo à torta direita e fica uma desorganização total. Mas até onde que entra, eu entendi bem que sua perspectiva é nessa questão de ponderar também se a maioria daqueles que estão ali compondo, né? Porque às vezes assim, eu não concordo com você, eu vou votar contra. Então assim, é o mundo contra eu. Isso aí. Ao contrário, é ele contra o mundo. Ele contra o mundo. Então isso. E essa questão também, eu vou te contar uma coisa. Eu vou fazer aqui uma meia defesa do Felipe Rigoni. Eu nem conheço ele, talvez não vá ter a oportunidade de nunca conhecê-lo. Né? Mas eu entendo o seguinte, que alguns sinais que chegam até o pretenso filiado,
às vezes chegam somente aqueles símbolos, você não consegue, a não ser quando entra dentro do partido, enxergar. Eu sou uma pessoa muito observadora, Sim. Só que teve coisas que eu consegui enxergar depois que entrei dentro do partido. Entendi. Então pode ter Aí você sabe aquela história que depois que entrou já é tarde? Sim. Quer dizer, não tão tarde, tanto que eu reverti a situação sem do partido. Sai. Agora, vou deixar claro também, isso eu já até comentei, não existe partido perfeito, gente. Não, com certeza. Então assim, você precisa participar da vida política partidária, não é um desincentivo de participar, né? Não é para se desinteressar disso. Buscar partido perfeito vai ser uma utopia, né? Eu costumo falar, dar um exemplo, que se eu construir um partido hoje, Alexandre, criar o partido Alexandre, né? Alexandre criou um partido. Amanhã eu vou acordar e falar assim, poxa, eu já não estou mais gostando dessa ideia, eu já vou querer transformar. Então assim, a gente também tem que controlar um pouco a inquietude, né? Sim. A gente tem que buscar aquelas questões mais importantes, vamos dizer assim, mais da espinha dorsal, né? Em termos de princípios do partido, que são mais convergentes também com a ideologia, o idealismo do indivíduo, que mais importante eu vejo que a ideologia, não sei se você concorda com isso, que a ideologia para mim é o idealismo. Sim. Tá? Que são duas questões completamente distintas. Né? Uma coisa é a ideologia, que inclusive está se colocando muito mais à frente do que o idealismo. E o pensamento analítico. Sim. Né? O raciocínio analítico. Tem muita gente abrindo mão daquilo que é mais importante no ser humano, que é a capacidade de raciocinar analiticamente. Então assim, mas muito bom isso que você comentou, que também, mais uma vez, eu não estava tendo essa visão que você ponderou muito bem, né? Que é assim, se o indivíduo está sozinho contra o mundo, então quem está errado é ele, não o mundo, né? Não, o mundo tá errado. Que tem gente que quer culpar o mundo, né? E ainda mais numa pauta tão sensível que é mexer com a Previdência. A Previdência é eu costumo dizer que eu acho que o governo fez a reforma, mas é uma das coisas mais caras que nós temos hoje, né? De você trabalhar toda uma vida e aí você, né, na hora de aposentar, na hora de você ter a tranquilidade, isso é um tema muito espinhoso, assim, é muito polêmico, né? Sim. Então, eu acho que foi por isso também que possa ter dado esse choque também, porque era um tema polêmico, a gente é um tema polêmico. Eu volto a abordar aquela questão que a gente colocou lá na primeira parte do programa, que é referente à necessidade de ter sido feito primeiro a reforma política e a reforma eleitoral. Isso. Eu não consigo dar crédito a uma reforma feita no ambiente que nós temos político hoje naquele Congresso. Então, assim, para mim, qualquer reforma que saia, seja previdenciária, seja o que for, eu entendo que alguma coisa não está bem feita. Entendeu? Por conta do que está hoje, a estrutura nossa, como que está hoje em termos do campo político. Pode ser, e por isso aí tem a polêmica, e por isso ter tido esse choque lá no PSD. Exatamente. Então vamos lá, vamos passar. Reiterando que nós temos o maior respeito pelo PSD, por todos os seus pensamentos políticos e todos os seus membros lá. Eu coloquei aqui o exemplo do Rigoni, porque é algo que recente, é muito próximo da nossa realidade aqui, né? Mas isso aí acontece em todos os partidos. Verdade. Isso aí está se resolvendo lá internamente no PSD, que seja feliz enquanto dure, e se durar, continuar, melhor ainda. Tudo bem, né? Que toque a vida. Mas vamos discutir agora sobre a nossa vitória? Claro, Capital querida? Claro. Eu sou vilavelhense, gente, mas a gente vive em Vitória e Vila Velha, né? Aqui eu sou nascido há 43 anos nessa cidade maravilhosa. Conheço todos os pontos dessa cidade. Pois é, cara. A capital Vitória, ela é bem emblemática, né? Eu costumo falar que tanto Vitória como Vila Velha, se tiver um investimento como tem de marca em Salvador, ela deixa muita cidade para trás. Verdade. Eu acho que assim, a gente tem que pensar nessas políticas públicas aí, que lógico não é só marketing, porque isso realmente atrai. A gente vê outras cidades grandes do Brasil, não que elas não tenham algum atrativo, mas não tem tanto atrativo assim como passa a demonstrar, né? Verdade. Mas aí a Vitória tem uma potencialidade, assim como Vila Velha, Serra está crescendo muito, né? Desenvolvendo. Região serrana. Então assim, eu acho que tem que explorar mais. Mas voltando aqui à questão do nosso município de Vitória, né? Como que o partido está se articulando para essas eleições que estão vindo aí em 2020? Que essas eleições,
sempre é uma antecipação, né? Sim. Já começa já aquela movimentação, aquele zumbido. Mas eu tô observando, Alex, não sei se é o seu sentimento também, que essa eleição de 2020 que virá, parece que a coisa antecipou demais da conta. É verdade. Entendeu? Assim, em meados de maio já começou já uma movimentação insana. Sim. Mas se a gente fizer um retrospecto, Alexandre, da eleição presidencial do Bolsonaro, por exemplo, Bolsonaro, em 2014, falou que ia ser candidato em 2018. 2014, tem um recorte de jornal. Ninguém deu crédito, eu inclusive. Entendi. Muita gente, né? Ninguém não, né? Muita gente não deu crédito, eu inclusive. 2014, há 4 anos antes, ele anunciou que era candidato a presidente. E acabou sendo candidato e acabou ganhando. Acabou sendo eleito. Aproveitou também um momento, né? Um contexto aí que a gente. Isso aí já é discussão para mais 3 programas. Falar sobre o contexto da eleição do. E estou à disposição para, sempre que você quiser, né, a gente fazer bons debates. Agradeço. Isso aí realmente rapaz, discutir política é uma coisa boa demais, porque tem gente que não gosta. Mas aí como que você está vendo essas articulações aí para a eleição de domingo? Como que o Avante está se organizando para isso? Então, Alexandre, nós tivemos uma mudança na legislação eleitoral para essa eleição de 2020, né? A coligação proporcional já não existe. Que é essa questão da articulação, né? Então nós aqui no Avante estamos focados em montagem da chapa de vereadores. E aí nós queremos montar uma chapa de vereadores aqui, Alexandre, de forma qualificada. O que é isso? O que eu entendo de qualificação? Não só qualificação técnica, pessoal, mas qualificação nas várias regiões da cidade. Então nós temos candidatos aqui de Jardim da Penha, de Jardim Camburi, de Jesus de Nazaré, com o nosso amigo Marquinho. Marcos Santos. Nós temos Marcos Santos, nós temos de Praia do Suá, nós temos de São Pedro, de Santo Antônio, Caratuíra, Bonfim, ou seja, então é uma capilaridade na cidade. Então isso que a gente entende como qualificação, ou seja, nós queremos uma chapa de vereadores que represente as regiões da cidade de Vitória. É isso que nós estamos se articulando para fazer. E aquilo isso também faz parte da estratégia, não? É uma estratégia também. Se você tem 2, 3 candidatos no mesmo, vamos dizer assim, na mesma região, aí você vai estar dividindo o voto. Você está dividindo o voto. E aí quando você traz candidatos de outras regiões, você faz uma qualificação política da chapa. Né? Então nós estamos fazendo isso. E aí com o advento do fim das coligações proporcionais, né, todos os partidos agora têm que montar chapa completa com 23 candidatos, que é o caso aqui de Vitória, que é 150% do número de cadeiras existentes na Câmara Municipal, que é 15 cadeiras. Então, nós podemos lançar até 23 candidatos, sendo que desses 23, 7 tem que ser mulheres, 16 homens, ou 16 mulheres e 7 homens. 30%, porque 30% de gênero, na verdade. De gênero. Isso aí também é outra coisa para se discutir. De gênero. Vão anotando aí, depois a gente vai fazer não estou falando, isso aqui vai virar minissérie, tá? Mas aí então vocês estão se articulando nessa capilaridade para poder ter uma representatividade da cidade de Vitória, tendo representantes de cada região. E sempre focado na base comunitária. Sempre focado na base comunitária. Nós queremos candidatos que estejam na base e que conheçam os problemas da realidade, para que a gente possa o quê? Possa nos fornecer subsídios para influenciar as políticas públicas da cidade de Vitória. Para desenvolver projetos e programas que sejam realmente atrelados ao interesse público. Porque o que tem de candidato de gabinete... formado em gabinete... é fácil, né? Aí é muito fácil. Aí acaba depois que o cara é eleito, que tem um discurso bonito, tem um trabalho muito bem feito. Aí acaba ele legislando para um grupo abastardo da cidade, em detrimento de quem precisa. De quem precisa. É isso aí. Olha, teve um encontro agora, recentemente, se não me engano, foi no dia 7, né? Isso, 7 agora de dezembro, teve um encontro estadual estadual do Cidadania, não é? Cidadania, isso. Aí o Avante esteve lá presente. E quem estava representando lá o Avante, no dia 7, foi no sábado, né? Isso, um sábado, isso. Quem? Alex Santos. Alex Santos, isso aí. Estávamos lá. O nosso Cafuringa, joga nas 11.
O Alex Santos, você estava lá então, Alex, representando o Avante. Isso. Tiveram outros partidos também que foram representados, né? Sim, o PV, o Podemos, o PSC e o que me causou mais estranho, o PDT também, né? PDT. O que mais me causou estranheza, sim. o que o PTB estava fazendo lá? Então, o PTB é presidido na capital pelo meu amigo, meu irmão, Anderson Góes, né? Foi lá meu convite, é o convite do deputado estadual Fabrício Gandini, né? Anderson Góes é um cara que tem discutido muito bem a cidade, Alexandre, assim, tem feito um trabalho diferenciado na cidade de Vitória. E o Cidadania e o grupo que está com o Cidadania está discutindo, né? E está próximo e convidou formalmente o PTB para participar dessa coalizão de partidos em torno da candidatura do Fabrício Gandini. Então, o PPS já fechou, força do costume, força do hábito. O Cidadania, ele fechou com o Gandini, isso aí já está certo. Isso, o Gandini é o pré-candidato a prefeito pelo partido. Isso aí. Só que por que eu falei que o PTB me causou estranheza estar lá também nessa... Porque você declarou apoio lá do Avante, não foi isso? Isso, sim. Ou não? Declaro, é oficial, É oficial? É oficial. Ok, então o Avante vai apoiar o Cidadania para prefeito, ou seja, o Gandini. Isso, o deputado estadual Fabrício Gandini. Ok. Isso aí. Que possivelmente vai eleger algum desses... vai eleger não, vai escolher seu vice-prefeito dentro dessas legendas que estão compondo com ele. Isso aí, que é o que acontece geralmente. Então, há uma esperança, né? Porque querendo ou não, há uma influência, a gente sabe da relação antiga entre o Luciano Rezende e o governador Renato Casagrande. Sim. Há ainda uma esperança de que o PSB venha compor, talvez seja até um desejo do núcleo duro do PSB, compor com o Luciano Rezende apoiando o Gandini. Porém, dentro do PSB, tem aí a pré-candidatura já lançada, pelo menos pelos elementos, pelos agentes políticos. Sim. O Sérgio de Sá e o Sérgio Majestic. Isso. O Sérgio e Sérgio. Isso aí. Eles estão colocando os nomes disponíveis ao partido, obviamente isso tem que ser validado pelo partido, ele sozinho não vai ser eleito, e nem é o desejo deles. Inclusive, tive uma conversa com o Sérgio Majestic, que foi uma das primeiras entrevistas que eu tive. Sim. E ele colocou isso, ele vai colocar o nome dele à disposição do partido, e evidentemente, se for ele, tem interesse. Sim. Agora, eu creio... Eu queria só colocar mais dois nomes nesses nomes que você falou do PSB, né, que a gente não pode perder de vista, que é o vereador licenciado e secretário da Central de Serviços, Natan Medeiros, que é um quadro do PSB, teve 17 mil votos na última eleição para deputado federal. É pouco, hein? Com 75 mil reais só de campanha, né? E nós temos ainda o vereador de Vitória, Davi Ismael. Ainda. Sim, Davi Ismael. Davi Ismael. Então, assim, o PSB tem mais quadros além do vice-prefeito Sérgio de Sá e do deputado estadual Sérgio Majestic. Eu citei os dois, mas foi bom você ter falado do Ismael e do Natan. Sim. Porque, na verdade, sim, o que está se colocando muito, evidenciando hoje, principalmente na grande mídia, é o nome do Sérgio Majestic e o Sérgio de Sá. Mas não significa também, e isso aí já em outros momentos já até colocou, né, o próprio Ismael da possibilidade de candidato. Mas, assim, agora, independente disso aí, que também é uma dificuldade de acomodação, para se ter esse lançamento do Gandini consolidado, com a sua base bem forte, e com apoio estadual, realmente isso é bem significante. Claro, com certeza. Correto? Com certeza. Mas eu volto a falar, o que me causou estranheza foi porque o professor Roberto Martins já tinha se colocado como pré-candidato do PTB. Entendeu? Então, Alexandre. E aí, agora, de repente, quando eu olho lá... Então, deixa eu te atualizar, né? Deixa eu te atualizar em relação a isso aí. Vamos lá. Porque o vereador Roberto Martins, do PTB, ele já declarou isso em tribuna da Câmara, de que ele vai migrar para a rede de sustentabilidade. Ele não cogita continuar no PDT. E nem o PDT, não, desculpa, o PTB. E nem o PTB cogita ter o candidato Roberto Martins nas fileiras do seu partido. Então, assim, isso já está colocado. Isso pode não estar oficializado, mas já tem, né? O encaminhamento. Isso, os atores já têm discutido isso. Inclusive, eu me lembro que ele tinha falado o seguinte, olha, se
A única exceção que ele tinha colocado, porque ele é muito atuante na área da educação, né? Da defesa pela educação, né? Pública de qualidade. Isso aí. O professor Roberto Martins tinha colocado que a única exceção é que se o Sérgio Majeski viesse, candidato a prefeito, ele não viria. Ele não seria, isso aí. Só que já se lembrou muito bem essa questão da migração por rede. Que inclusive o próprio Sérgio Majeski e o Roberto Martins já estiveram, né, junto com um evento que teve do Rede aqui na Câmara Municipal de Vitória. Então assim, ali ficou aquela incógnita, né? Se não sair aqui, então deixar bem claro aqui, Alexandre, que o que a gente está falando aqui é o que já está na mídia, é o que já está colocado pelos atores, tá? Nós não estamos aqui. Não é criando aqui factóide, nenhum não. Factóide, não. Isso aí, eles próprios já divulgaram isso, já participaram de eventos, né? Não, aqui, exatamente, não está se escondendo isso. Né? Esse movimento está sendo. Mas o Anderson Goggi foi lá no movimento, foi convidado pelo deputado estadual Fabrício Gandini e foi lá prestigiar o evento, né? Teve oportunidade de fala, né? E o Anderson Goggi é um ator importante da cidade que o Cidadania está conversando com ele. Mas isso aí é só até para esclarecer, porque a mesma dúvida que eu coloquei aqui, talvez muitos tivessem. Assim, poxa, mas o professor Roberto Martins não estava pré-candidato, agora não é mais, como é que é, para onde vai, para onde foi. Então assim, olha, eu penso que agora ficou mais esclarecida essa questão. Apesar de, como você falou, é público e notório uma movimentação que está sendo realizada. Está sendo realizada. Não tem... Se ela vai se concretizar, aí eu já não sei. Não tem, é porque às vezes acontece muito, e eu entendo sua preocupação, deixar bem claro isso. É a tal da puxada de tapete. Isso aí. Não está havendo puxada de tapete. O que está havendo, olha, não tem espaço, a acomodação que está se caminhando é essa, então assim, vamos entrar num acordo aqui. É isso aí. Então assim, cada um segue o seu caminho, vida que segue e sucesso para todo mundo. É isso aí. Não é isso? É isso aí. Perfeito. Então agora só que é o seguinte... Reiterando também o nosso grande respeito ao vereador Roberto Martins também, que tem uma trajetória política importante na cidade. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de conversar com o vereador, até entrei em contato com ele, espero que consiga concretizar, porque o vereador Roberto Martins, ele é muito atuante na Câmara Municipal, né? Ele é uma pessoa que a gente percebe que realmente está envolvido com a causa da educação, não só da educação, mas principalmente da educação no município de Vitória, né? Então, muito atuante. Mas aí, olha só, a gente está falando desses nomes aí, mas existem outros nomes também, e está tendo congestionamento de nome aqui no município de Vitória. Só que isso aí é até normal, né, Alex? Porque o que acontece? A gente está falando que antecipou muito, né? A discussão. E é normal fazer testes de nome, né? Então, assim, hoje nós temos aproximadamente uns 10 a 15 nomes dentro do município possíveis de serem candidatos. Foram colocados, né? Uns com menos intensidade, outros com mais. O que acontece? É natural que desses nomes tenha uma acomodação. Por exemplo, tem do Lourenço Pasolini, deputado estadual, né, que está sem partido hoje, mas que tem um namoro. Né, o Vandinho Leite está no ouvido dele todo dia lá dentro da Assembleia, vem para o PSDB. Né, o próprio PSDB tem 2 vereadores que estão pleiteando vir candidatos, que é a Neuzinha de Oliveira, que é do bairro Bonfim, não é isso? Gurijica. Consolação Gurijica. Consolação em Gurijica. E tem o Max da Mata. Isso aí. Né, que está querendo voltar para um cenário mais representativo, porque ele está meio apagado lá na Câmara, hein? A minha opinião, ele está meio apagadinho lá, não sei porquê, mas tudo bem. Mas aí nós temos esses 2 nomes aí, e tem também o Amaro Neto, que parece que ele entrou num acordo com o Vandinho Leite lá na Serra, não vai das Casas. Amaro, quer meu galho, vai para Vitória, que lá tá melhor para você se candidatar. Você já foi uma vez, quase levou, né? A diferença é muito pequena. Se tivesse talvez mais uma semana de eleição, talvez ele passasse a ser o vencedor. Né? Então, assim, são questões de estratégia, de momento, enfim, que acaba sendo. Não estou aqui defendendo o candidato, não, tá? Estou analisando o cenário. Isso aí. Nós temos aí também uma pessoa que também é muito atuante, assim como o Roberto Martins, que eu tive a oportunidade de conversar recentemente, inclusive. Né? No 8º episódio, tem uma entrevista exibida dele com o Mazinho dos Anjos. Que também está fazendo, vereador Mazinho dos Anjos, que ele está fazendo também um papel de muita representatividade, está muito atuante também.
Inclusive lançou sua pré-candidatura. Lançou agora, né? Sua pré-candidatura a prefeito de Vitória. Pelo PSD. Pelo PSD, isso aí. Então, assim, além do Mazinho, ver se eu estou esquecendo alguém. Tem aí, vamos ver se vai vir mesmo, né? Que é o Kleber Félix, né? Que é o presidente da Câmara, ele hoje está no Progressista, né? É o PP, né? Isso, está no Progressista. Estão querendo reformular o nome, já saiu já o novo nome? Não, já Progressista. Agora é Progressista mesmo. Progressista, isso aí. Então, o Kleber Félix, que é o presidente da Câmara Municipal de Vereador de Vitória. E aí nós temos o Torino Marques. Torino Marques, do PSL. E aí? Será que emplaca o PSL agora, depois que o Jair Bolsonaro já... Ou será uma canoa furada com um monte de gente que acreditou no partido? Eles vão ter que resolver suas questões internas lá, né? Porque ainda está muito... Os mandatos do executivo, né? Sim. Eles são do candidato, mas os mandatos legislativos são do partido, né? Então Jair Bolsonaro saiu do PSL, né? Sim. Mas os seus deputados federais, deputados estaduais e vereadores dos estados não tem essa facilidade e só podem sair naquela janela partidária. Exatamente, aí que a coisa aperta, né? E o Torino Marques não tem janela partidária agora em 2020, ele só tem em 2022. Ele não tem e aí agora a legenda ela ficou um fardo pesado, hein? E sem o Jair, porque na verdade a legenda do PSL é o Jair Bolsonaro, né? Ele é o grande puxador, né? O grande puxador. É um fenômeno que eu faço... Apesar de ter bons atores aqui no estado, né? Capitão Assunção, ter o Torino Marques, ter o delegado Danilo Baense, ter o Coronel Quintino, né? Então são bons atores que nós temos aqui no estado, são pessoas conhecidas aqui da nossa sociedade. Agora, não diferentemente, eu já percebi essa estratégia há muito tempo, se vem colocando por esses partidos, o MDB, o PT, o PSOL e o Rede, não se posicionaram claramente se vão ou não vão lançar candidato. Isso. Isso é normal. Normal, sim. É normal. E sempre deixam essas articulações mais à frente, vão observando como é que está o campo, vão ver quem que vai entrar, quem não vai, e deixa para definir isso mais à frente. Eles deixam sempre quase que na última hora, né? Então, isso não é de causar estranheza, né? Não. Isso aí é normal. É normal, no modus operandi mesmo, né? É o modus operandi deles. Apesar de que o MDB está muito enfraquecido, o PT também, né? Eles estão num processo de refundação, na verdade, né? De refundação. Reinventar mesmo. Tem que se reinventar. Ali é uma palavra meio que já virou chavão, mas ali não tem outra coisa, tem que se reinventar. O Partido dos Trabalhadores, o MDB, eles têm que reinventar. E o RID está lutando contra essa questão de ter entrado lá na restrição lá do fundo. Não ter cumprido a cláusula de barreira. Pois é. Agora, por último, falando desse cenário aí dos candidatos aí, nós temos agora, vai ter um pré-lançamento, vai ter um lançamento da pré-candidatura do Partido Novo aqui de Vitória. Que tem o Aridelmo, e provavelmente como cabeça de chapa, né, vindo como prefeito, e o coronel reformado, Coronel Newton, né? Sim. Assim, eu penso que eles vêm para poder fazer número. Eu não vejo muita potencialidade na candidatura deles. Até porque o Aridelmo mostrou na última campanha que ele quis até roubar a identidade do Manato, só faltou pegar a carteira de identidade do Manato e falar assim, não, eu sou o PSL, eu defendo o Jair Bolsonaro aqui, eu sou discípulo do Jair Bolsonaro aqui para poder ganhar a eleição para governador do estado. E foi dentro de uma linha de querer bater, acusativa, que não é uma boa prática política, eu acho que ele tem que vir com proposta, né? Diferentemente. E o Coronel Newton, a gente viu o que aconteceu lá naquele evento lá de 2017, que não foi nada agradável, né? Pelo contrário, né? Foi uma tragédia. Foi uma triste... Foi uma passagem horrível da história do Estado do Espírito Santo, não tirando a culpa do movimento paredista, mas também teve uma culpa da intransigência do governo que estava na época, isso é a minha opinião, e o Coronel Newton foi simplesmente um capacho do governador. Para mim foi isso que aconteceu. Ele participou de uma triste história, né, da Polícia Militar, a briosa Polícia Militar, tenho vários amigos, inclusive mandar um abraço para o meu amigo Jackson, que é o presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar, é um cabo da polícia, meu amigo de infância, está lá à frente
da Associação de Campos Que é uma carreira, gente, completamente diferente. Eu fico ouvindo as pessoas falando assim, não, mas o cara quando entrou, ele sabia que ele tinha... Não é assim, gente. Ninguém entra para ser bucha de canhão, entendeu? Para ser alvo de bandido. Ele é uma pessoa... Entra com perspectivas, ele né? entra com perspectiva, como qualquer cidadão. Sim. Certo? Então, assim, independente de qualquer coisa, não é porque o cara aceitou, concordou, que ele tem que aceitar também trabalhar com equipamento ruim, entendeu? Com salário defasado. Isso não tem sentido. Sim. Né? Então, assim, eu acho que tem a legislação, evidentemente, tem que ser respeitada, mas é uma questão que eu falo, que, querendo ou não, poderia ter sido evitado. Sim. Entendeu? Poderia ter sido evitado, pelo menos com uma postura diferente, Sim. Né? Talvez dos dois lados, mas principalmente do governo do Estado. Do governo do Estado. Sim. Né? Então, vamos lá. Referente a... Aí eu vou pegar aqui agora um negócio muito pesado, hein? Vamos lá, ué. Mas Eric Musso, ele deu uma lição de como é que é fazer um movimento bem articulado, né? Porque ele, em 24 horas, conseguiu alterar a Constituição Estadual, montar uma chapa única para a mesa diretora, que é de 2021, né? Ou seja, ele antecipou a eleição em 14 meses, e nisso aí conseguiu fazer a eleição, ser eleito, sob, talvez, eu penso, uma perspectiva seguinte: eu vou sair para a candidatura a prefeito de Aracruz, com certeza vai sair candidato a prefeito de Aracruz. Dependendo do revés que acontecer, se eu voltar para a Assembleia Legislativa, eu vou voltar enfraquecido. Aí eu não consigo mais postular a presidência. Então eu vou garantir minha opinião. E nisso aí entrou mais um monte de gente junto. Lá na chapa, né, que surpreendentemente, inclusive o Freitas do PSB, não entendi nada, estou querendo entender até agora. Ele falou que foi pego de susto. Entrei na chapa. Né, tudo bem. Mas aí, e a mão pesada caiu em cima do Enivaldo, do Zânio, né, do governo. Que ele não tenha também lá, tendo, né, sido complacente demais ali com a questão, mas enfim. E aí tem uma questão aí, o Carlos Von entrou também e votou nessa proposta de se fazer a eleição antecipada. E aí? Então, Alexandre, nós temos muito respeito pelas instituições, né, e pelo seu funcionamento interno, né, e não é diferente com a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Temos muito respeito lá pelos 30 deputados e deputadas que estão lá, pela presidência do Eric Musso. Acho, né, que a antecipação da eleição foi feita de forma inoportuna, na minha avaliação, né? Tanto é que o grupo de deputados, junto com o presidente Eric Musso, reviu, né? Voltou atrás, né? Reviu a sua posição. Só que a alteração da Constituição está lá. Então Quem garante que amanhã não resolve fazer a mesma coisa? Então, mas de qualquer forma, ele reviu a sua... Ficou menos pior. Ficou menos pior. Ele reviu, né, o ato, né, então fez uma renúncia coletiva. Eu acho que foi republicano nisso aí, errou. Eu acho que ele, né, fez uma meia-culpa, fez uma autoanálise, uma autocrítica junto com os deputados. Sim. E saiu a carta ao Espírito Santo, assinada por 22, né, deputados estaduais e deputadas, né? Mas eu acho que a eleição foi inoportuna e também acho a PEC, a mudança da Constituição Estadual para permitir a antecipação da eleição, também inoportuna. Você entende só uma coisa, Alex. Também se a gente for... vamos colocar lá no lugar. Eu sou mandatário, eu vou ficar mudando a Constituição Estadual. Eu não estou mudando aqui uma lista de compra. Sim. Eu vou ficar mudando a meu bel prazer. Eu já vi isso acontecer, inclusive foi bem emblemático. Logo depois que o Eric Musso foi eleito, ele se apresentou junto com o Paulo Artung. Sim. A gente sabe que o Eric Musso é artungiano. Sim. A gente segue a cartilha do Paulo Artung. O que acontece? O Eric Musso, ele inadvertidamente seguiu a mesma prática que o Paulo Artung fez, por exemplo, quando teve um impasse com os auditores fiscais. Não sei se você vai lembrar desse episódio. Os auditores fiscais começaram a fazer um movimento paredista, né? Na verdade é um movimento grevista, né? Sim. O movimento paredista é no caso dos policiais. O movimento grevista, e ele fez uma mudança na Constituição Estadual permitindo que se fizesse contratação de DT por causa do auditor fiscal. Entendeu?
Então, assim, eu vou ficar... Né? E outra coisa, além disso, ele mudou a Constituição Estadual para poder não divulgar as isenções fiscais que são dadas, que é uma caixa preta daquela reforçada, que ninguém sabe o que acontece ali, porque isso aí eu acho... Revertido agora pelo governador Renato Casagrande, né? Gente, não tem sentido. Se eu tenho um incentivo fiscal, eu como cidadão, quero saber se isso aí está tendo algum tipo de retorno para a sociedade. O Edmar Camato, secretário de Controle e Transparência, junto com o governador... tem menor admiração, tá? Eu não conheço ele pessoalmente, mas acompanho o Edmar Camato, eu tenho uma verdadeira admiração pelo Edmar Camato, uma pessoa simples, muito bem preparada e é de fato um agente público, um agente político público com A maiúsculo. Então, deixando claro aqui o respeito que a gente tem pela Assembleia e pelas instituições e pelo seu funcionamento interno, o voto do Carlos Von, tanto na PEC quanto na eleição da mesa diretora, não foi discutido com o partido. Né? Então isso é uma decisão individual do parlamentar Carlos Von. Né? Então, em momento algum, ele fez nenhuma discussão partidária, né, com a direção estadual, com o diretório estadual, né, até porque sou do diretório estadual, sou tesoureiro da estadual, né? Então, em momento algum, foi feito nenhuma discussão. Encaminhamento com o partido, né? Foi feito encaminhamento com o partido. Mas esse ato isolado vai ter algum tipo de repercussão internamente ou não? Deixa pra lá, porque isso aí já resolveu. Na verdade... Ou vai ter uma conversinha, um pequeno puxão de orelha? Acredito que o partido ainda não fechou questão em relação a isso, né? Então, querendo ou não, tem liberdade. Ele acaba tendo a liberdade dele lá na Assembleia. Mas a minha posição pessoal, não falo pela direção estadual, mas a minha, como dirigente partidário, né, no mínimo, achei inoportuna a mudança na Constituição e a eleição extemporânea para a mesa diretora da Assembleia. Eu também compacto contigo. Mas com o maior respeito a quem pensa diferente e quem fez diferente lá. Eu compacto contigo, eu também acho que não tem cabimento fazer esse tipo de movimento para garantir um status quo, uma situação favorável, uma coisa de antecipar 14 meses uma eleição. Eleição tem que ser feita nos seus períodos corretos, de acordo com os normativos legais vigentes. Isso foi completamente extemporâneo, não tinha sentido não. Alex, para a gente finalizar, nossa conversa está boa, mas eu sei que você tem muitos afazeres, você ainda tem a família para cuidar, né? Sim. Para finalizar, o que tem aí projeto pelo Avante, pelo partido, para o município de Vitória, em termos aí de lançamento de candidatura? O que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo, né, que o partido está pensando, elaborando para trazer melhorias para o município, né, na questão da sua representação na Câmara, para aqueles que for apoiar para executivo, no caso do Gandini, né? Isso aí. Qual a expectativa do partido? Então, a expectativa do partido é de lançar chapa completa, né? 16 homens e 7 mulheres, ou 16 mulheres e 7 homens, de acordo com a configuração que a gente tiver aqui, né? Nós não temos aqui nenhum fechamento em relação à porcentagem. Se tiver mais mulheres, vão ser candidatas, né? E nós aqui do partido, né, sempre defendemos aqui o trabalhismo, né? O direito da nossa sociedade, dos nossos munícipes, ter direito, né, e ter um trabalho, uma geração de emprego, renda e trabalho. Então é isso que a gente defende. E é isso que a gente vai defender, né, no projeto do deputado estadual Fabrício Gandini, a pré-candidatura dele à Prefeitura de Vitória. Queremos estar sempre influenciando no seu programa de governo, e iremos participar da formulação, né, do seu programa de governo, e iremos sempre trabalhar as políticas públicas para a maioria das pessoas da cidade de Vitória, principalmente para os que mais precisam das políticas públicas. Então, esse é o compromisso do partido, né, com a sociedade, com a população de Vitória. Temos quadro aqui no partido para que, se a chapa majoritária precisar, né, temos nomes aqui para vice-prefeito, para indicar, para compor, né,
Entendi. Em vários segmentos nós temos aqui do partido, nós temos segmentos de mulheres, segmentos, tem pessoas técnicas, tem pessoal dos evangélicos, ou seja, então nós temos aqui, né, atores, né, políticos importantes da cidade e que iremos oferecer caso, né, o deputado Fabrício Gandini, né? caso haja um entendimento e o deputado Fabrício Gandini precisa, estaremos aqui apostos aqui para participar também da chapa majoritária, compondo a vice-prefeitura, compondo o cargo de vice-prefeito lá, né? E também lançaremos e queremos eleger 2 vereadores na capital para que a gente possa ajudar na elaboração de leis, né, que melhorem a vida da população de Vitória e a fiscalização, né, do orçamento, dos recursos públicos captados da sociedade e que eles voltem para a sociedade em forma de serviços públicos de qualidade. Excelente. Sim. Ô, Alex, de novo, quero agradecer muito pela disponibilidade, né? Você que tem diversas atividades, disponibilizar seu tempo, você que é mais do que ouro, é diamante. Sim. E agradecer, foi muito boa, excelente a conversa, né? Não foi à toa que a gente fez duas partes, né, na nossa entrevista, que valia a pena mesmo, valeu a pena, sim, na verdade, a gente ter essa conversa. Espero, eu vejo que o cenário de Vitória, em termos de candidatura para a majoritária, para prefeito executivo do município, vai ser bem dura. Sim. Nós temos nomes aí de peso, né, que vão disputar, com muita chance, vai ser bem dividido, né, mesmo depois da acomodação, né, vai haver. Vai ser bom de se ver para quem gosta de acompanhar a política, né? Debate político, né? Mas eu desejo sorte para o projeto de vocês, de sucesso, né? Melhor dizendo, para o projeto de vocês, que sempre fiquem do lado da população. É isso aí. E o mais importante é isso. E que ajude, né, nesse debate de trazer cada vez mais pessoas do bem para dentro da política. É isso aí. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso compromisso aqui na presidência municipal do Avante, trazer pessoas de bem para participar da vida pública, para participar da vida partidária. Ok. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado. Obrigado você também. E estou à disposição para sempre que quiser bater um bate-papo sobre qualquer área. Né? Daqui a pouco vamos criar aqui um novo programa, sem ser do canal Politicar, aliás, dentro do canal, que é Debate com os Amigos, né? Debate com os Amigos. Vamos fazer aqui uma roda de debate. De debate, isso aí. Pessoal, então é isso. Encerrou o nosso 10º episódio do programa do canal Politicar com Alexandre Aquino. Tivemos a satisfação de conversar com o Alex Santos, presidente do Diretório Municipal de Vitória. E agradecer a vocês que nos assistiram até agora. Espero que vocês no próximo episódio também nos acompanhem e ajude aí a crescer o canal. Nós estamos cada vez mais tendo a preocupação em trazer um bom conteúdo e é isso que nos faz desejar a crescer, não só através de um marketing bem elaborado, mas principalmente através de uma qualidade do seu debate. Até o próximo programa do canal Politicar com Alexandre Aquino. Grande abraço.